Olá, amigos. Estamos começando mais um programa na PevoCom. E o bate-papo de hoje promete ser cheio de boas notícias. Estamos com o jornalista Wellington Kermes, que é o atual secretário de Cultura de Sorocaba e que muito contribui para que a cidade de Sorocaba e Votorantim se desenvolva cada vez mais. Seja muito bem-vindo, Wellington. Senhor Aristides, eu que agradeço a oportunidade. Para mim é uma honra, uma satisfação estar aqui, até porque a PevoCom é um dos programas da TV comunitária das cidades de Votorantim, da cidade de Itu e da cidade de Porto Feliz. Então, é um conteúdo extremamente comunitário, né? Então, o fato de eu estar aqui hoje, eu me sinto honrado e agradeço tanto ao senhor como a toda a equipe. Nós que temos que agradecer, Wellington. Mas seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço mais uma vez, porque a Pevo ela é, sem dúvida nenhuma, uma referência para todos nós aqui da cidade de Votorantim, não só apenas como uma entidade de classe, uma entidade dos aposentados, mas é uma referência principalmente de como é possível colocar um sonho em realidade, um sonho na prática, né? Quem conhece a história da Pevo sabe muito bem do que eu estou falando. A Pevo, ela se confunde com a história recente da nossa cidade. Ela hoje é uma entidade que deixou de ser só dos aposentados, né? A Pevo hoje é uma entidade que é da cidade de Votorantim. Então, sem dúvida nenhuma, estar aqui hoje em mais um dos projetos da Pevo, né? A Pevo sempre surpreendendo com vários projetos e a PevoCom é um dos projetos dessa entidade que a gente tanto admira e tanto respeita. Eu agradeço pelas suas palavras, Wellington, e vindo de você, eu acho que a nossa responsabilidade passa a ser ainda maior com tudo isso. Wellington, vamos começar o nosso bate-papo? Quero que você fique bem à vontade também. Eu estou me sentindo em casa aqui. Mas que bom, que bom. E essa você sabe que é também sua casa. Eu sei, né? Disso, por isso. Queria que você falasse um pouco sobre sua vida, sobre sua infância, como tudo começou, até para que as pessoas o conheçam. Eu sei que as pessoas o conhecem enquanto profissional, mas não conhecem. E o nosso programa ela tem esse objetivo, é estar, até pelo nosso tempo também, as pessoas estão tendo a oportunidade de dizer um pouco mais sobre a pessoa em si, o ser humano. Por favor. Poxa vida, que oportunidade, né? Porque na verdade o senhor tem razão, a gente nesse dia a dia, nessa luta constante, às vezes a gente se esquece de voltar no tempo e fazer uma reflexão sobre a própria história da gente mesmo, né? E muitas pessoas que às vezes convivem com a gente no dia a dia, sem pouco dúvida. sabe, né? Como diz aquele velho ditado, né? Vem as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva. Claro que é só uma brincadeira, mas é muito importante essa reflexão, né? A partir do momento que a gente começa a recordar, a gente começa a fazer uma reflexão. E a primeira reflexão que eu faço, senhor Aristides, é a dificuldade de uma criança, né? Vamos dizer assim, no meu caso, filho de operários, né? Meu pai é um tecelão, minha mãe uma doméstica, uma empregada doméstica, na periferia da cidade de Sorocaba. Hoje, o bairro que eu nasci nem é tão periferia assim, mas na década de 60, que eu nasci em 63, era a periferia da periferia. Que evoluiu, com os tempos evoluiu. Eu estou falando ali da região da Vila Angélica, né? Em 63, a Vila Angélica era assim quase que o limite da cidade. Era tudo sem asfalto, as áreas, os terrenos, tudo vazio ainda, tudo com mato, com árvore, né? Então, essa origem de filhos de operário na periferia de uma cidade que estava começando a entrar em desenvolvimentos, tem assim lembranças muito fortes, né? Principalmente uma lembrança daquela que os jovens de hoje, de uma cidade como a cidade de Sorocaba, que é uma cidade que hoje está com 700 mil habitantes, que tem poucas oportunidades, né? As crianças de hoje, elas têm poucas oportunidades. A oportunidade, primeiro, de conviver com seus pais, porque hoje a família
ela precisa trabalhar muito para manter um padrão, né? Ela precisa trabalhar muito, a esposa tem que trabalhar, o marido tem que trabalhar, e sobra muito pouco tempo para o convívio familiar, né? Eu hoje faço uma avaliação melhor sobre isso, né? Será que vale a pena trabalhar tanto e ter tão pouco tempo de dedicação ao filho, a esposa para o marido para a esposa? Mas, enfim, não é o momento nem hora de fazer essa análise. Mas eu tive uma infância onde o convívio comunitário era muito forte. Um vizinho ajudava a olhar o filho do outro vizinho, faltava alguma coisa na casa de um vizinho, o outro socorria, né? Então são coisas que eu trago da minha infância. Quando eu falo infância, é do 0 ano até os 6, 7 anos de idade, né? E essa memória da infância faz também eu voltar à minha memória maternal e paternal. Porque há uma particularidade aí, que a minha mãe, a Dona Isabel, pessoa que conviveu muito com o senhor, pessoa que tinha um carinho, um respeito muito grande pelo senhor, ela veio da cidade de Lins, né? Ela e o meu pai, o Marçal, eles vieram da cidade de Lins por um simples motivo. Saíram de lá, grávida de mim, e vieram morar em Sorocaba. Por que eles saíram de Lins e vieram para morar para Sorocaba? Primeiro, que estavam começando a vida, né? Começando a vida. A cidade de Lins, que é ali na região de Bauru, 100 quilômetros depois de Bauru, era uma cidade muito pequena e as possibilidades eram menor. Tá? Esse é um dos motivos. E o segundo motivo é a questão das diferenças, né? Minha mãe, descendente de italiano, né? O meu avô é italiano, minha avó portuguesa, meus avós maternos, né? E o meu pai totalmente de uma outra linha racial, vamos dizer assim. O meu pai negro, né? O meu pai negro. Então, essa dificuldade que eles tinham desse entendimento social lá na cidade de Lins foi o que fez com que eles viessem para Sorocaba. Uma mulher branca casada com um homem negro e tinham todas as dificuldades. E nessa cidade, na cidade de Sorocaba, ali na região da Vila Angélica, foi onde eles se estabeleceram, foi ali onde que eles começaram a vida deles, né, a família deles. Minha mãe veio grávida, eu nasci alguns meses depois, e a partir daí começa uma trajetória na vida desse casal que foi longe, né? Foi longe. Hoje eu tenho 3 irmãos, né? Tenho a Mônica, o Aires e a Andréia. A Andréia é uma irmã adotiva, mas é uma irmã como a gente considera. Minha mãe sempre foi uma mulher muito, muito zelosa pelos seus filhos, como as mães, né? Mas a minha mãe, eu acho que ela era um tanto quanto exagerada, né? nesse zelo. Tanto é que em 2000, quando eu vim para Votorantim, minha mãe, ela meio que veio comigo e passou a ser assim a minha parceira, a minha sócia, a pessoa que me estimulava, né? Às vezes eu estava meio confuso ou entanto inseguro com alguma coisa, era ela que vinha e dava aquela alavancada e vamos em frente, vai dar tudo certo, você vai conseguir, né? Então, eu dei um pulo, na verdade, já vim para o ano de 2000 aqui em Votorantim, mas voltando lá atrás, e além de ser um jovem, né, uma criança que viveu esse prazer da rua, dos vizinhos, do cuidado comunitário, a minha juventude também, que é a partir dos 15 anos de idade, foi muito saudável, porque eu vivia aí esse período final da década de 70 e anos 80, que era uma outra forma do jovem se comportar, as oportunidades... Os hábitos eram outros, as oportunidades eram outras, as questões materiais eram outras, né? Não tinha o celular, o carro não era uma coisa tão importante assim na vida das pessoas. Então, eu fui um jovem que decidiu o que queria para a vida muito cedo, né? Muito cedo. Eu tinha o hábito muito de leitura
e principalmente ver revistas, né? Revistas. E tem uma revista que eu ia na biblioteca para ver, que chamava Geographic, né? Que é uma revista que até hoje ela existe, né? E eu ficava encantado com as imagens do mundo, o mundo, né? Através da lente dos fotógrafos daquela revista. E eu decidi que o meu futuro seria do registro fotográfico de tudo aquilo que o olho consegue alcançar, né? E foi aí que, a partir dos 15 anos de idade, que eu já... Então, na sua juventude, foi que veio essa ideia, que você começou a sentir aquela sensação pelo jornalismo, aquela vontade, quer dizer, decidir sua vida a partir desse momento. A partir do jornalismo. E já especificamente no fotojornalismo, né, que era o que me atraía. E eu tive a oportunidade de ter uma oportunidade mesmo, né, com a família De Luca, que são os proprietários do Jornal Diário de Sorocaba, e na década de 80 mesmo, o seu Vitor, a dona Tereza, o Maurício, me deram uma oportunidade. Ainda não foi como repórter fotográfico, foi como laboratorista. Você estava com quantos anos? Aí eu estava com em torno de 17 anos. 17 anos. Então eu fui ser laboratorista no Jornal Diário de Sorocaba. Porque hoje, né, os jovens que estão nos acompanhando aqui agora, não tem nem ideia como que era a fotografia, né? Porque a fotografia hoje você faz no celular, você faz a fotografia instantânea, né? E para se chegar ao resultado de uma imagem, tinha todo um processo. Tinha que colocar filme, você tinha que revelar esse filme, você tinha que passar esse filme para o papel. Então era todo um processo. E eu fazia parte do universo da fotografia, entrei na fotografia fazendo parte dessa primeira parte do processo, que é o laboratório. É onde eu revelava as fotos de outros fotógrafos. Foi aí que iniciou a sua parte profissional, digamos assim. Foi aí, porque depois disso, depois que eu era laboratorista, eu tive a oportunidade de sair de vez em quando para fazer matérias externas como fotógrafo. Então, às vezes faltava um fotógrafo, às vezes um fotógrafo entrava de férias, tal. Eu ia fazer aquilo que realmente era meu sonho, fotografar o cotidiano, as matérias, acompanhar um repórter, acompanhar um jornalista. E daí, disso, para se tornar um repórter fotográfico, foi um passo. Elton, você, embora você tenha estudado e trabalhado em outras cidades, você escolheu Sorocaba e Votorantim também para se firmar. Qual a sua ligação com as duas cidades? Você, até onde eu tenho conhecimento, trabalha mais em Votorantim, hoje você está em Sorocaba. Isso. Fale um pouco sobre a ligação entre as duas cidades. Tá. Bom, Sorocaba é minha cidade natal, é a cidade onde eu nasci, como eu falei. E você reside até hoje? Resido até hoje, morei em Votorantim por um bom período, depois retornei para morar em Sorocaba, mas a minha vida cotidiana, a minha vida diária, ela está muito mais em Votorantim do que em Sorocaba, apesar de nesse momento, eu estar ocupando um cargo público, né? Então eu estou nesse cargo público, eu não sou esse cargo público, e esses cargos públicos, eles passam, eu considero a cidade a qual a minha vida está, é a cidade de Votorantim. Então eu nasci em Sorocaba, trabalhei nos veículos de comunicação de Sorocaba, trabalhei no Diário, trabalhei no Cruzeiro do Sul, fui para os jornais de São Paulo, trabalhei no Estadão, trabalhei na Folha, na Veja, na Isto É, e em 96, fazendo uma matéria lá em São Paulo, um produtor me deu a informação que ia inaugurar em Sorocaba um espaço cultural chamado Espaço Cultural Grande Otelo, que seria num lugar que era um antigo fórum. Eu falei, olha, eu conheço esse lugar, eu moro lá, tal. E daí, lá em São Paulo, ele me fez a oferta, falou, nós estamos inaugurando e não temos ninguém para cuidar da área de fotografia, cinema e vídeo, porque na época o vídeo ainda era forte, né? Sim. Para cuidar dessa área. E já fazia 10 anos que eu estava nesse processo de ir para São Paulo todos os dias, ia voltava. E quando você também se dedica muito a alguma coisa, você tem alguns prejuízos, né? Então, eu tinha alguns prejuízos, principalmente prejuízo familiar.
eu nessa rotina de São Paulo todos os dias, é aquilo que eu falei, você deixa de conviver, você deixa de ter uma vida com as pessoas que você ama, e você acaba tendo problemas, né? Então, como já fazia quase 10 anos que eu estava em São Paulo, eu de imediato falei, olha, eu acho que está na hora de eu me permitir algo novo, né? E já tinha passado pelos principais jornais de Sorocaba, já tinha passado pelos principais jornais de São Paulo. Então, falei, poxa, a produção cultural, eu acho que é algo que vai me agradar. Até porque, nesse momento, lá em São Paulo, eu já dividia os jornais com a produção de cinema. Eu já trabalhava com cinema, não nos meus filmes, mas nos filmes de amigos, né? Então, eu já estava meio que desligando das redações. Daí, venho para Sorocaba, ajudo a montar a oficina cultural, inaugurar a oficina cultural, né? Fico na oficina cultural de 96 até 2000, quando o Jair Cassola ganhou a eleição aqui. Eu não o conhecia, não conhecia. Você não conhecia naquela época? Não conhecia. Foi curioso porque ele venceu as eleições e quando ele chegou antes de assumir, ele foi tomar par da situação. Daí ele viu que tinha um negócio lá chamado Cultura, Secretaria da Cultura. E não fazia parte do projeto, dos planos e tal. Nem ele se deu conta disso. Nem ele se deu conta disso. Daí, a partir daí, ele pediu para as pessoas que faziam parte do grupo político dele, para buscar alguém que pudesse dar conta desse negócio chamado cultura, né? Daí, naquela época, tinha lá o Glauber Piva, tinha o contador de histórias Zé Boca, tinha algumas pessoas aqui da cidade que eu já conhecia. Eles lembraram de mim, me chamaram para que eu viesse conversar. Eu lembro que você assumiu. Viesse conversar com o Cassola, daí eu vim para Votorantim na função de diretor de cultura, porque como eles tinham o grupo político deles, e o Partido dos Trabalhadores apoiou o Cassola, e tinha o Glauber Piva, que era o cabeça ali, da cabeça pensante, né? O Piva ficou como secretário e eu como diretor de cultura dele naquele momento, né? Então foi aí que eu chego em Votorantim, em 2000, a convite do ex-prefeito Jair Cassola, o qual eu mando um abraço, a quem eu tenho uma gratidão muito grande que me deu a oportunidade de estar nessa cidade maravilhosa. Está vendo? Vocês se lembram quando eu dizia no início? Vocês vão conhecer um pouco mais de Wellington Kermes. Tem muita coisa para contar. Vamos fazer um pequeno intervalo, mas nós voltamos já. Não saia daí. Olá, eu sou a Graziele, responsável pelo Departamento de Turismo da PEV, e eu convido você para conhecer as nossas novas viagens. De 21 a 24 de junho, teremos a viagem até Caldas Novas, o maior manancial de águas quentes do Brasil. Em Caldas Novas, ficaremos hospedados no Hotel de Roma, um hotel que oferece, além de suas piscinas aquecidas, diversas outras atividades. Também teremos um passeio até a Serra Verde Chocolate, onde você poderá sentir um gostinho de Gramado provando os deliciosos chocolates. Também teremos o passeio até a cachaçaria, onde você irá acompanhar todo o processo artesanal da cachaça, além de degustação. Além desses outros passeios, teremos também 2 dias de parque aquático, no de Roma Aquapark, o mais completo parque aquático da cidade de Caldas Novas. Para mais informações, você pode vir até a Pevo, na rua Antônio Fernandes, número 50, centro de Votorantim, ou ligar no telefone 3243-2410 e falar com Graziele. Estamos de volta. O nosso entrevistado de hoje é o jornalista Wellington Kermes, secretário de Cultura de Sorocaba. Nós vamos falar um pouco, especificamente, sobre a sua atual função como secretário de Sorocaba. Você ocupou a secretaria, houve uma parada, retomou novamente. Queria que você falasse, embora você já tenha uma experiência também, que vocês têm em Votorantim, mas falasse um pouco. Nós dizíamos aqui, Sorocaba tem 700 mil habitantes. Votorantim, você participou, mas com 120 mil. É evidente, e quanto maior, quer dizer, os problemas também são maiores, né? E é uma responsabilidade muito grande. Fale um pouco da sua atuação. Então, senhor Aristides, na verdade, há 18 anos atrás,
Votorantim tinha, em média, aí, 70 mil habitantes, né? Nesses 18 anos, chegou a quase 120 mil. E Sorocaba, com 700 mil habitantes, realmente é algo assim que faz uma diferença tremenda. Não né? dá para fazer um comparativo Não mesmo. dá para fazer um comparativo em todos os sentidos. Primeiro, a estrutura, o mecanismo de uma prefeitura como Sorocaba e a estrutura e o mecanismo de uma cidade como Votorantim. Né? A política pública de cultura é algo que está dentro de mim já há muito tempo, até porque eu que venho de uma família de operários, de classe de trabalhadores, né? Sempre que desfrutava de alguma questão cultural, era através do poder público, né? E a gente tem ainda hoje uma parcela muito grande da população e da comunidade que o acesso que ela tem à cultura é através das ações do poder público. Né? Então a responsabilidade é grande, a maior dificuldade de fazer uma gestão pública de cultura é, sem dúvida nenhuma, o orçamento. Por quê? Infelizmente, não é um desprivilégio, né? Tanto de Sorocaba, Votorantim e outras cidades aqui da nossa região, ter o orçamento mais baixo da estrutura de governo. Né? Isso é algo que já vem de muito tempo. Por quê? Porque os gestores, quem está no poder, à frente do poder, ainda não percebeu e não entendeu que a cultura, o esporte, são secretarias que elas não podem ser pensadas simplesmente como uma despesa. Né? Ou mais um. Mais um, exatamente. A cultura, ela tem um poder, né? Um poder de conscientização que você resolve outras questões, né? Eu costumo dizer que um jovem, uma criança, um adolescente, ele contaminado pela cultura, ele vai ser um cidadão, ele vai ser um adulto totalmente diferenciado. A parte social influencia bastante. Totalmente. Né? E quando eu falo isso, eu não estou falando que o menino que faz uma aula de violão ou que uma menina que faz aula de dança, ela no futuro ele precisa ser um violonista ou a menina precisa ser uma bailarina. Não é isso. Mas o jovem que tem esse contato com a cultura, ele tem uma forma de ver a vida, de ver o mundo, de ver a sociedade diferenciada. E esse jovem, ele vai ser um adulto muito melhor do que aquele jovem que não teve essa oportunidade de ter a cultura fazendo parte da sua vida, do seu dia a dia. Ele acaba entendendo um pouco mais cidadania também, né? Totalmente. Um povo com cultura é um povo com menos violência, é um povo com a saúde melhor, pode ter certeza disso. São pessoas de uma consciência maior, consciência ambiental, consciência social. Então, a cultura ela tem um papel fundamental na vida das pessoas. Agora, os gestores, né, começa do presidente da República e vai em toda a escala, né, não percebe que a cultura poderia ser a solução para outras tantas questões. E o melhor de tudo que poderia acontecer os orçamentos, os gastos que se tem com N coisas que... vamos falar, uma cidade média hoje, ela tem muito mais delegacias do que espaços culturais, né? E poderia ser totalmente ao contrário. Se gasta com a punição, o que poderia ser gasto com a prevenção. Exatamente. Como acontece, diferente do que acontece em alguns países do mundo, né? A gente tem muita mania de sempre ver a Europa como a
a referência e o exemplo maior. Claro que alguns países da Europa, sem dúvida nenhuma, é referência. Mas nós temos aqui na América do Sul, na América Latina, exemplos também iguais. Você pega o Uruguai, por exemplo. Digno a ser seguido. Uma cidade média do Uruguai, você pode ter certeza que ela tem muito mais espaços culturais do que a delegacia de polícia, né? Mas o que é isso? Isso é formação, isso é educação, isso é base, né? E leva um tempo, né? Isso leva um tempo, isso não é algo que a gente começa hoje para ter resultado amanhã. Agora, o processo político brasileiro, ele é muito constante, né? Nós temos eleição a cada 2 anos. Né? Isso é um problema também. Por quê? Porque esses políticos, né, eles querem mostrar resultados de imediato, porque a cada 2 anos tem eleição, e eles não têm tempo para plantar e ver essa árvore crescer e dar frutos. E você atribui isso, nós estamos falando do gestor, começando pelo presidente, governador, prefeito. Você atribui isso porque o gestor ele tem que ver macro, como nós estamos falando de departamento de cultura, saúde, segurança, enfim. Você acha que é por isso, se nós vimos a escala hierárquica, o presidente da República teria que ele já começar, porque de onde vem os primeiros recursos? Sim, são deles. do governo federal. Então, o que você vê da sua visão, que você é um expert no assunto, sua visão, o que teria que melhorar para que isso ocorresse? Olha, antes de mais nada, entender que a cultura ela não é um departamento de eventos, né? Porque quando você fala... É interessante, quando você fala em cultura, a pessoa já imagina naquele show, já imagina aquele espetáculo. Claro, isso também é cultura, mas mas não só. O que precisaria esses governantes, vamos falar só do governo federal, né? É entender a cultura como princípio básico da formação do cidadão, né? Se isso fosse visto, até o recurso da cultura seria outro, porque se você visse a cultura como princípios básicos do cidadão, o que é princípio básico também? Educação, saúde é princípio básico, né? E essas que eles entendem que são princípio básico, têm um cuidado maior, apesar de todos os problemas que nós temos com a saúde, todos os problemas que nós temos com a educação, mas aí é uma questão de gestão, não é uma questão de dinheiro, né? É uma questão da forma com que a coisa é tratada. Agora, senhor Aristides, o que a cultura também precisaria ter assim, um entendimento maior, principalmente dos governantes, é fazer com que a própria população se sentisse incomodada e cobrasse. Exatamente. Tá? Porque a gente tem o hábito de jogar né? sempre para o político, né? O político. Mas, na verdade, o político, até voltando, aí ele tem eleição a cada 2 anos, ele quer agradar o maior número de pessoas, né? E se a cultura não é privilegiada, é porque a própria população, a própria sociedade não cobra isso dos políticos. É simples a gente ver e fazer uma análise. Eu desafio qualquer um que tá nos vendo aqui. Campanha para prefeito. Os prefeitos vão para a cidade, vai para os bairros, vai para a periferia e tal. Chega lá, a dona de casa, claro, com toda a razão, o que ela pede para o prefeito? A rua dela que não tem asfalto, é uma poeira tremenda, ela precisa que asfalte. Muito que bem. Daí também ela não tem creche para deixar o filho dela para ela trabalhar. Então, ela cobra uma creche também. Daí ela cobra o ônibus do bairro dela, que também não tem o ônibus, ou o ônibus está com poucos horários. Não atende necessidades. Não atende necessidade. Então, é uma lista de reivindicação que ela faz para esse candidato. O senhor acredita que ela vai pedir para esse candidato um teatro para o bairro, uma pista de skate para o bairro, ela vai pedir cursos de cultura para as crianças do bairro? Claro, deve ter as exceções que até pede, né? Mas não é a prioridade
também da população, porque a população é uma população sofrida, é uma população sempre deixada de lado, principalmente a população mais pobre, a população periférica, né? Então eu também entendo o lado da população, mas eu não tenho certeza que o que falta é uma cobrança maior nossa para eles. É uma coisa que me preocupa muito, e isso ocorre, lógico, existem exceções, não vamos generalizar, que normalmente quando um prefeito, um governador, até um presidente, ele assume, ele coloca as pessoas nas determinadas secretarias. Na sua visão, eu acho que tem sim os cargos políticos, que houve uma promessa, se trabalhou, mas cargos técnicos teriam que ser pessoas técnicas. Por isso que acabam não funcionando. E voltando a essa dona de casa, por que ela pediu? Eram suas primeiras necessidades. Mas se já houvesse isso, não precisasse nem fazer o pedido, chegaria a hora que ela ia... Ele ia se preocupar com a cultura também. Perfeito, a análise do senhor, concordo plenamente. Então por isso que eu falo que eu até entendo a posição do povo, porque é um povo sofrido, é um povo que não tem o básico, né? Se ele não tem o básico, como é que ele vai pensar no lazer do filho dele, na formação do filho dele, se ele não tem o mínimo possível, se ele vai num posto de saúde com uma determinada enfermidade e ele tem lá o retorno para ele voltar depois de 2 anos, por exemplo, né? Como é que ele vai pensar em cultura? Hélito, agora vamos falar especificamente na sua área que você está em Sorocaba na cultura, né? O pessoal não reclama do fato da cidade ser tão grande, possuir apenas um teatro, e até, como nós conversamos no início, você evoluiu e ela não ser o suficiente mesmo. Hoje ele se torna pequeno, como nós falávamos no início aqui. E como é que você vê essa questão? O que você acha, falando especificamente da cultura, o que Sorocaba precisaria nesse momento, no hoje, no agora? Olha, Sorocaba passa por um momento, né, de uma reavaliação, né, principalmente dos seus próprios culturais. O teatro que o senhor citou aí, muito bem lembrado, é uma das questões, né? Uma das questões, porque tem outras tantas, que não acompanhou a evolução da cidade. É uma cidade com 700 mil habitantes, o Teatro Municipal completou 35 anos agora, né? 35 anos. Nesses 35 anos, a população acho que mais do que dobrou, e o investimento, mais uma vez, com cultura, pelo menos o que diz respeito do poder público, não aconteceu. Agora, senhores, nós estamos vivendo um momento onde algumas coisas que eram de responsabilidade do poder público, que fazia parte do universo do poder público, está deixando de ser. E um espaço como um teatro, tá? É uma das coisas que está deixando de ser de responsabilidade do poder público. Mas ele passou ao governo estadual? Não. Continua sendo municipal. Ah, tá. O que eu quero dizer para o senhor é que o mercado, os empresários, as empresas, né, elas têm um interesse hoje delas construírem, delas administrarem esse tipo de espaço. Por quê? Porque são espaços que requerem uma atenção e um investimento constante, né? Constante. E o poder público, infelizmente, até mesmo por se tratar de um espaço cultural, não faz o investimento, não faz o acompanhamento que deveria ser feito. Hoje, na cidade de Sorocaba, existe o estudo de mais 2 teatros, mas os 2 teatros que estão em estudo é da iniciativa privada. Seria terceirizado? Terceirizado. Não é nem terceirizado, seria eles particular. Eles já vão construir particular. Você acha que isso, o público, ele não vai sofrer um pouco, ele não vai ser mais onerado por causa disso? Olha, a tendência maior é que o público tenha que pagar por esse conforto, né? Mas a gente percebe assim, que algumas áreas, né, o poder público não tem capacidade e não tem competência para gerenciar, para gerir, enfim. Vou dar um exemplo, tem a ver, não tem a ver,
com as estradas paulistas. Castelo Branco, por exemplo. A Castelo Branco, na mão do governo do estado, era uma há 25, 30 anos atrás, hoje é outra. Né? Agora, quando a iniciativa privada ela se coloca à frente, em parceria com o poder público, eu entendo que há uma possibilidade grande da população também ganhar, porque, queira ou não queira, é uma concessão pública passada para um particular. E acredito também, senhor Aristides, que as políticas públicas de cultura têm mais o que pensar, têm mais o que dar para a população do que administrar um espaço como um teatro, né? Até porque o teatro ele acaba servindo principalmente ao mercado financeiro. Sorocaba, se o senhor for ver a programação das peças que vêm para Sorocaba, são peças que vêm de São Paulo, peças com bilheteria lá de 30, 40, 50 reais, né? Eles pagam pouco pelo uso desse espaço, não pagam o que realmente deveria pagar, e sendo que esse tempo e esses funcionários que estão ali para cuidar do teatro, poderia estar levando outros tipos de ação à nossa população. Então você vê com bons olhos. Eu vejo com bons olhos, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que o poder público ele tem outras tantas coisas para cuidar e para pensar do que é apenas um espaço de um teatro. Claro que o teatro é importante, tem que ser um teatro bonito, com ar-condicionado, cheiroso. Agora, o poder público não tem capacidade. As pessoas estariam pagando, mas teriam o conforto que merecem. Sim, sem dúvida nenhuma. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo. Vamos tomar um cafezinho, nós voltamos já. Não saia daí. Olá, eu sou a Graziele, responsável pelo Departamento de Turismo da PEV, e eu convido você para conhecer as nossas novas viagens. De 21 a 24 de junho, teremos a viagem até Caldas Novas, o maior manancial de águas quentes do Brasil. Em Caldas Novas, ficaremos hospedados no Hotel de Roma, um hotel que oferece, além de suas piscinas aquecidas, diversas outras atividades. Também teremos um passeio até a Serra Verde Chocolate, onde você poderá sentir um gostinho de Gramado provando os deliciosos chocolates. Também teremos o passeio até a cachaçaria, onde você irá acompanhar todo o processo artesanal da cachaça, além de degustação. Além desses outros passeios, teremos também 2 dias de parque aquático, no de Roma Aquapark, o mais completo parque aquático da cidade de Caldas Novas. Para mais informações, você pode vir até a PEVO, na rua Antônio Fernandes, número 50, centro de Votorantim, ou ligar no telefone 3243-2410 e falar com Graziele. Estamos de volta. O nosso entrevistado de hoje é o jornalista Wellington Kermes, secretário de Cultura de Sorocaba. Wellington, você é diretor da Gazeta de Votorantim, você trabalha com a TV Votorantim, diretor da TV Votorantim. Hoje, estamos sabendo, outras TV também, você se administra também. E o jornal que é um dos grandes jornais da nossa cidade também. Mas eu queria saber, de um modo geral, o papel do jornalismo na sociedade, ainda mais nos tempos atuais. Como é que você vê isso? Olha, senhor Aristides, eu vejo o jornalismo hoje como uma relação local com as redações, né? Porque hoje a gente vive num momento e num mundo totalmente globalizado, né? Você tem a informação no seu celular do que está acontecendo agora em qualquer parte do mundo. Do mundo, né? Então, esse acesso fácil à comunicação faz com que a gente acabe se dispersando da nossa realidade, do nosso dia a dia, do meio em que a gente vive. O que eu quero dizer com isso? O nosso trabalho, né, o nosso trabalho na cidade de Votorantim é única e exclusivamente com o jornalismo local e com o jornalismo comunitário, que no nosso entender é o que interessa. Por quê? A gente vive, a gente mora no município, né? A gente
tem uma pátria, tem um Estado, mas o nosso dia, os nossos filhos, nossa família está no município. E essa informação de como está o município é o que faz com que a gente possa ter uma qualidade melhor de vida. Porque uma pessoa bem informada, eu não tenho dúvida nenhuma, uma pessoa que está ali agora nos acompanhando, as informações que ela está tendo aqui faz com que ela tenha uma melhor qualidade de vida, porque o conhecimento e a informação, né, faz com que a vida das pessoas possa ser pautada, muitas das vezes, por aquilo que chegou até ela através de uma informação, de uma notícia, ou mesmo de uma entrevista. Então, fazer jornalismo na cidade de Votorantim era um sonho antigo, né? É um sonho pautado nessa vontade de estar sendo útil para uma comunidade. Votorantim é uma comunidade. Essa ideia, esse projeto começou com a TV Votorantim, que é uma TV comunitária, né? Uma TV comunitária. Depois de 5 anos da TV comunitária, nós percebemos que a cidade precisava, necessitava de ter mais um veículo de comunicação, mas um veículo que pudesse se transformar em documento, né? Porque o jornalismo diário, o jornalismo impresso, ou mesmo agora o jornalismo online, ele é muito mais utilizado como um documento para tudo. Tanto para você fazer reivindicações às esferas, aos poderes legislativos, executivo, judiciário, enfim, a imprensa local ela tem esse peso e ela tem essa importância, né? É muito comum os dirigentes, as autoridades se informarem sobre aquilo que está acontecendo para poder dar uma solução. E o meio que eles utilizam é a imprensa local. Esse envolvimento com a comunicação comunitária me levou à função de vice-presidente da Associação Brasileira das TVs Comunitárias, né? E somos 125 televisões comunitárias no país. Essa participação de Votorantim nessa associação... Isso não é no Estado, então, isso é nível Brasil. É a nível de Brasil, Puxa vida, fazemos parabéns, parte também parabéns, da diretoria da ACESP, né, que é a Associação Paulista das TVs Comunitárias, mas também da ABCCom, que é a Associação Brasileira das TVs Comunitárias. Então, esse envolvimento todo faz com que a gente tenha um foco, e o foco é a informação, fazer com que o votorantinense possa ser melhor informado sobre a sua cidade, sobre as coisas positivas, as coisas negativas, aquilo que pode melhorar, aquilo que já está ótimo. Então, esse é o papel de uma comunicação comunitária. E é uma comunicação que, assim, eu não abro mão dela, né? Até pelo ponto que eu cheguei na minha vida, pela idade e por já ter experimentado outros veículos de comunicação como funcionário, como empregado, eu entendo que hoje eu me sinto uma pessoa muito mais realizada profissionalmente fazendo o jornalismo diário, o jornalismo que acontece aqui na nossa cidade. Aqui na TV Votorantim, hoje tem quem está à frente lá, é a minha irmã, a Mônica, né? A Mônica, mas tem toda uma equipe envolvida. A Gazeta de Votorantim, que completou 5 anos agora, ela é coordenada... 5 anos já? 5 anos. Coordenada, administrada e dirigida, né, a parte jornalística, principalmente, que a parte administrativa é a Mônica, pela jornalista Luciana Lopes, que é uma votorantinense, é alguém que tem essa mesma forma de ver o jornalismo, né? Que o jornalismo, para nós, a importância dele está no lugar que a gente vive, no lugar que a gente mora, informando as pessoas. E o fato de você estar à frente da TV, o jornal e também rádio, isso facilita muito. Você tem, como você mesmo disse, tem informação, você está passando informação precisa. Exatamente. Em todos os meios de comunicação, vocês estão falando a mesma linguagem. Então isso é muito interessante. Vamos falar sobre a sua militância com relação à comunicação comunitária e local. Quais são suas metas atualmente? A gente sabe que você está
sempre, né, como bandeirante, sempre desbravando, né? Então, isso aí a gente sempre acompanha seu trabalho. O nosso projeto de comunicação local, ele é um projeto de médio, de curto, médio e longo prazo, né? O médio, ele já está consolidado, né? A TV Votorantim está completando 10 anos, a Gazeta de Votorantim 5 anos. Hoje nós estamos também à frente da TV comunitária da cidade de Itu e da cidade de Porto Feliz. Então são cidades co-irmãs aqui da cidade de Votorantim. Agora, o principal para nós hoje, senhor Aristides, é fazer com que os segmentos que comandam a cidade tenham o mesmo entendimento da importância dos veículos, né, principalmente a Gazeta, tem esse mesmo respeito que a população tem, que a comunidade tem. Hoje nós somos aceitos por todos os cantos da cidade, superamos todas as dificuldades, né, porque você produzir um jornal semanal, a Pevo tem o jornal dela, vocês sabem aí as dificuldades que é um jornal mensal, né? Sim. Então já tem as dificuldades, agora você imagina um jornal semanal. Então a gente passa por cima dessas dificuldades, a gente não se entrega a essas dificuldades e a gente tem a compreensão, o amor da cidade de Votorantim. Nós somos assim muito respeitado pelo povo de Votorantim, pelos leitores de Votorantim, né? Porque hoje não é só o jornal papel, hoje nós temos também o portal, né? O portal gira ali no portal em torno aí de 80 a 100 mil pessoas por mês. Então, sinal que nós temos credibilidade, sinal que as pessoas percebem que o trabalho que é feito pela Gazeta de Votorantim é um trabalho honesto e é um trabalho sério. Agora, a gente não tem ainda, que é um problema, não é de Votorantim, não é um problema de Sorocaba, não é um problema do estado de São Paulo, é um problema do Brasil, é um problema do mundo, né? Fazer com que os poderes entendam que jornal, mesmo que local, ele não cria notícia, ele não cria notícia, ele reproduz aquilo que aconteceu. E muitas das vezes aquilo que aconteceu são coisas que quem é poder... Não interessa que isso seja publicado. Não interessa que isso seja publicado, não interessa que isso seja publicado. E muitas das vezes também poderia haver um diálogo, né? Porque a gente não é dono da verdade, a gente também entende também o outro lado, né? Então, muitas das vezes, poderia haver um diálogo, um entendimento, uma explicação, o porquê que aquilo não seria tão importante ou seria algo que iria até prejudicar, de alguma forma, o andamento de outra coisa, né? E esse diálogo, muitas das vezes, infelizmente, ele não existe, né? Ele não existe, porque o poder, ele tem essa premissa, né? Quem está no poder, muitas das vezes ele entende, ele acha que esse poder está acima de tudo, né? Está acima de qualquer coisa. E que, na verdade, é uma grande besteira. A gente não é nada, a gente está, né? Então, essa esse é o projeto da Gazeta e da TV Votorantim. Se fazer, se entendida, principalmente pelo poder. E não é só o poder, são todos os poderes, viu? Todos os poderes. Não estou aqui dividindo esse ou aquele. São todos os poderes. Então, essa é a maior dificuldade que nós temos e esse é o nosso projeto maior. Fazer com que a gente possa ter desses poderes o mesmo carinho, o mesmo respeito e a mesma compreensão que nós temos do povo de Votorantim. Então, você concorda quando eu dizia anteriormente que o prefeito, na verdade, ele tem que ser um gestor. Ele não precisa conhecer, ele não precisa saber tudo. Só que se ele colocar as pessoas certas, no lugares certos, então... A informação chega para ele certa Você, também. Por exemplo, você assumiu como secretário de Cultura, porque você conhece. Então, tipo assim, você vai estar levando ao prefeito o que é necessário, assim como os outros secretários também. Exatamente. E assim funcionaria. Perfeito. Elito, vamos falar um pouco a respeito do seu livro.
Meu livro. O seu livro, você editou, foi um livro só que você editou, né? Não, Pelo menos eu tenho um só seu aqui, livro. né? Eu tenho 2 livros, tenho um fotográfico, né, que é Nossa Arte é Meia Luz, que eu acho que esse senhor não tem. Não, esse foi não tem. feito no final de 97, 98, que são retratos de artistas de Sorocaba. É Nossa Arte é Meia Luz, porque são fotos em preto e branco, onde as imagens, os rostos, ele está sempre pela metade iluminado só um lado. Então esse é o meu primeiro livro. E daí eu tenho um livro que para mim, aliás, é uma daquelas coisas que a gente carrega com carinho e com gratidão, né? Que teve o lançamento feito na Pevo. Sim, né? sim. Feito na Pevo. É esse que eu tenho. Que é assim, uma parceira, né? Que é uma entidade, como eu falei no início, que ela supera o seu princípio básico, né? Porque seria muito cômodo para os diretores, para o presidente, seria muito tranquilo estabelecer como regra de trabalho aquilo que a entidade realmente foi criada, que é as questões dos aposentados. Mas a Pevo, ela se supera, ela vai muito mais além, né? A prova disso é o lançamento de um livro aqui na Pevo, que a Pevo ela abraça as causas, ela abraça as ideias e traz para dentro da casa assim o lançamento. Como outros acadêmicos também lançaram o seu livro aqui. Sim, aliás, a própria Academia Votorantinense de Letras nasceu dentro da Pevo, né? E continua sediada aqui. Continua sediada aqui. Então são coisas assim. E esse livro, que é uma análise sobre cultura e ações públicas, né, senhor Aristides, foi um apanhado de todo aquilo, meu conhecimento, meu entendimento de políticas públicas de cultura, que eu resumi nesse livro. Ele já tem aí pelo menos 7, 8 anos, mas muita coisa ali continua atual e muita coisa não mudou, continua igual ao que era há quase 10 anos atrás. Os recursos, o investimento, pouca coisa mudou, infelizmente. Hoje, pelas suas atividades, você não pretende lançar o livro, até nem porque você também não tem tempo com todas essas atividades que você exerce hoje. Eu estou com o livro pronto, na verdade, e acho que a hora que eu deixar a Secretaria de Cultura de Sorocaba que eu vou lançar ele. Ele é um dicionário dos termos caipira da nossa região, né? Eu já tenho lá mais de 5.000 verbetes, que são coisas que são palavras que veio trazida aqui para a nossa região pelos mineiros, pelos paranaenses, pelos nordestinos, pelos gaúchos. Então são palavras que a gente fala no dia a dia, que se você fala em outro lugar é até engraçado, né? Então é um dicionário... Ele já está pronto? Está praticamente pronto. É que verbetes, né, palavras, e eu fico muito atento conversando com as pessoas. Então, toda semana eu acabo acrescentando uma coisinha a mais, uma coisinha a mais, uma coisinha a mais. Então é uma coisa meio sem fim, né? Então eu preciso uma hora lançar ele e dar continuidade a ele de uma forma digital, uma forma na internet, para poder continuar acrescentando as palavras que vão surgindo, né? Wellington, pela sua experiência como jornalista, nós sabemos que as faculdades, todos os anos, eles formam vários jornalistas em nossas universidades. Queria que você falasse um pouco para quem está nos vendo, está nos ouvindo, a respeito do jornalista, um incentivo para eles também, aquelas pessoas que acreditam naquilo. Queria que, com a sua experiência, você deixasse uma mensagem, falasse que vale a pena, porque tendo um retrato da sua vida aqui, embora o tempo ainda seja curto, nós vimos que quando as pessoas acreditam, as pessoas confiam, ele consegue chegar ao seu objetivo. Mas tem que, primeiro de tudo, acreditar, que eu só consigo transmitir algo para o meu semelhante se eu acreditar. Quando as coisas se tornam mecânicas, então não tem validade nenhuma. Não tem como, né? Olha, senhor Aristides, é uma oportunidade que eu realmente agradeço, né? Porque hoje, como o senhor mesmo disse, nós temos aí pelo menos 4, 5 faculdades de comunicação que colocam no mercado aí a cada final de ano, no mínimo aí 100 jovens, né? 100 jovens. E muitos desses jovens, eles saem das faculdades sem perspectiva nenhuma.
Hoje nós temos aí um mercado que realmente ele é muito mais restrito do que já foi, né? Eu sou do tempo que uma redação média aí tinha 70, 80 pessoas. Eu, quando trabalhei no jornal Cruzeiro do Sul, tinha aproximadamente 150 pessoas que eram envolvidas em todo o processo de informação. Agora, o jovem, né, quando ele vai para a faculdade, ele tem que ter como princípio definido que é aquilo que ele realmente quer, aquilo que ele realmente deseja. Tá? Porque aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, aquilo se materializa em realidade. E as dificuldades, né, elas só existem para aquelas pessoas que também são difíceis, vamos dizer assim. As dificuldades, elas existem para ser superadas. Existem N maneiras, N formas de um jovem se dedicar e se colocar no mercado de trabalho do jornalismo. Tem N situações. Nós aqui na Gazeta de Votorantim, na TV Votorantim, nós trabalhamos muito com estagiários, E esses estagiários, na sua maior parte, eles acabam percebendo que o jornalismo vai além daquilo que eles aprenderam ali na faculdade, né? Porque a faculdade, obviamente, ela trabalha lá com as matérias, com aquele dia a dia do ensino, mas a prática... É mais a teoria. É mais a teoria, mas a prática e o dia a dia é outra, né? E hoje, com o jornalismo online, o jornalismo voltado aí, não só para aquele formato que cada dia está mudando, é possível, sim, a pessoa fazer a diferença. Mas, para isso, ela precisa ter vontade, ter energia e superar as dificuldades. Que dificuldade a gente tem mesmo e elas estão aí para ser superadas. Então, a mensagem que eu deixo é, se é isso que você quer, se é isso que você acredita, agarre as oportunidades, tá? A gente tem estagiários e a gente percebe que muitas das vezes eles foram fazer a faculdade porque o pai, a mãe, né? E não estão totalmente envolvidos com a coisa. Então, aqueles que entendem, que percebem, que foi picada pelo bichinho da comunicação, não vai faltar trabalho. Aliás, não falta trabalho para ninguém que tenha boa vontade, que tenha desejo de fazer a diferença, né? Fazer a diferença. Quando você tiver oportunidade, faça a diferença. Você pode ter certeza que pessoas que fazem a diferença, elas são disputadas, né? Quem é que não quer uma pessoa que faça a diferença? Então, é isso que eu desejo, é isso que eu aconselho. Faça a diferença. Aliás, tem uma frase que eu carrego comigo, que eu aprendi, e quem convive comigo já está meio cansado. Não perder a chance, nunca, de causar a primeira boa impressão. Nunca perca essa chance. Sabe por quê? Porque dificilmente você vai ter a segunda chance. Né? Dificilmente você vai ter a segunda chance. Então não perca... Aproveita a oportunidade. Aproveita, cause a primeira boa impressão. Você causando a primeira boa impressão, o resto vai embora. Agora, se você já causou a primeira má impressão, fica difícil, né? Então, agarre e faça a diferença. Assim, vai faltar empresas, né? Você vai ser disputado. Eu digo por mim. Você não vai ser mais um. Não vai ser mais um. É só fazer a diferença. E fazer a diferença parece assim, uma coisa tão impossível, né? Mas será que eu consigo fazer? É só querer. Você faz a diferença. Hélito, muito obrigado por você estar aqui. O senhor faz a diferença. Puxa vida, que bom. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer eu que agradeço, estar recebendo você aqui. Eu acho que nosso programa na PevoCom está imensamente honrado tê-la aqui conosco. E tudo que você passou para nós aqui, conseguimos saber um pouquinho mais da sua vida, da sua infância, aquilo que você disse no início. Ninguém chega a lugar nenhum por acaso. Mas se você confia em você, lute, vá em frente, que seu dia de glória vai chegar. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez o senhor, a toda a equipe aqui, pessoas que eu conheço também, que eu admiro,
que eu tenho um carinho todo especial. Um abraço à população de Votorantim, Itu e Porto Feliz. Mandar um abraço para a Mabile, que é professora da Uniso, falando de Faculdade de Comunicação, que é quem coordena lá a TV de Porto Feliz para nós. Então, muito obrigado mais uma vez e estou sempre à disposição cada vez que for chamado. Terminamos mais um programa na PevoCom. Obrigado por estar conosco. Fique com Deus e até a próxima semana. Eu que agradeço. Valeu.